cromossomo que faz de você um homem tá desaparecendo. Não é teoria da conspiração aqui, não é clickbait não é papo de maluco da internet. Não tem registro. É ciência publicada, pesquisada por décadas. O cromossomo Y, aquele que define biologicamente o sexo masculino, já perdeu 97% dos genes que tinha. 97%, galera. Sobrou quase nada, ok? Sobra o quê pro beta, né? Meu Deus do céu, não sobrou nada. E a pergunta que os cientistas estão fazendo é brutalmente simples. Quanto tempo até ele sumir de vez? Fique até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não espera. Tem briga entre cientistas, tem rato japonês sem cromossomo Y que continua fazendo filhote macho, tem quadrinhos que previram tudo isso, tem uma possibilidade que, sinceramente, vai te deixar bolado. Bom, a gente vai falar hoje sobre um dos assuntos mais insanos da biologia moderna. E eu preciso que você entenda uma coisa antes, ok? Isso aqui não é ficção científica. Isso está acontecendo agora, dentro do seu corpo, nesse exato momento, se você é homem, lógico. Mas calma que eu vou explicar tudo direitinho. Pra começar, vamos pro básico. O ser humano ele tem 23 pares de cromossomos. Um desses pares é o par sexual. Se você é mulher, você tem 2 cromossomos X. Se você é homem, você tem um X e um Y. É esse Y que ativa o desenvolvimento masculino no embrião. Ele carrega um gene chamado SRY, que tipo liga um interruptor, né? Tipo, beleza, esse aqui vai ser menino. Sem o SRY, sem Y, sem desenvolvimento masculino. Simples assim. Estamos entendidos, né? Agora comenta aqui. Você já tinha ouvido falar que o cromossomo Y tá encolhendo? Ou isso é novidade pra você? Quero saber, é real, hein? Ok, agora segura essa informação. O cromossomo X tem entre 900 e 1400 genes, dependendo do critério de contagem, ok? O cromossomo Y tem entre 45 e 51. É isso. O Y é tipo aquele colega do teu grupo de trabalho, de escola, que, pô, só escreveu 2 linhas, enquanto o resto entregou cada um 10 páginas. Exatamente isso. Só que essas 2 linhas que ele entregou são fundamentais. Sem elas, o trabalho não funciona. Não adianta nada as 10 mil linhas de cada um. E o mais bizarro, nem sempre foi assim. Há mais ou menos 300 milhões de anos. E não, eu não testemunhei. O X e o Y eram praticamente iguais. Mesmo tamanho, mesma quantidade de genes. Tipo 2 irmãos gêmeos, sabe? Só que ao longo de milhões de anos de evolução, o Y foi perdendo gene atrás de gene. De quase 1000 genes originais, sobraram menos de 55. É tipo um prédio que foi perdendo andares ao longo dos séculos e hoje tá ali, de pé, mas com 1 andar e meio. Um fucking andar e meio. Mas Pedro, por que isso aconteceu? Boa pergunta, jovem mancebo, jovem mancebo. Segundo a geneticista australiana Jenny Graves, que estuda esse processo há décadas, existem 2 razões principais. A primeira, o cromossomo Y vive exclusivamente nos testículos, passando de pai para filho. E o testículo, do ponto de vista genético, é tipo uma zona de guerra, né? Para produzir esperma, precisa de muitas divisões celulares. Cada divisão celular é uma chance de mutação. É tipo você fazer cópia de cópia de cópia de uma foto. Cada geração perde qualidade. A segunda razão ainda é mais grave. Os outros cromossomos, quando sofrem uma mutação, conseguem se reparar trocando informação com o parceiro do par. É tipo ter um backup, sabe? O cromossomo X da mulher, por exemplo, tem outro X do lado para comparar e corrigir erros. Mas o Y não tem parceiro. Ele tá sozinho, sem backup, sem rede de segurança. Tipo, qualquer erro que acontece fica lá, para sempre. Aí a Jenny Graves fez um cálculo que virou a manchete no mundo inteiro. Se o ritmo de perda de genes continuar como tá agora, o cromossomo Y pode desaparecer completamente em algo entre 4,5 e 11 milhões de anos. Parece muito tempo? Parece. Mas em escala evolutiva, cara, é amanhã. E a própria Graves fez questão de zoar a reação da galera, né? Ela disse que ficou surpresa que alguém se preocupou com a extinção dos homens daqui a milhões de anos, sendo que a espécie humana nem existe há 100 mil anos. Ou seja, tem uma boa chance da gente nem tá mais aqui quando isso rolar. Cara, a gente pode se extinguir de trocentas formas antes disso, né? Mas nem todo mundo concorda com a Graves. E é aqui que a treta fica boa. Agora vai começar a parte boa, né? A bióloga Jenny Hughes, do MIT, defende que o cromossomo Y já se estabilizou. Segundo a pesquisa dela, os genes que sobraram no Y humano se mantiveram firmes pelos últimos 25 milhões de anos. Desde que o ser humano e os chimpanzés seguiram caminhos evolutivos separados, o Y não perdeu nenhum gene. Nenhum! Segundo Hughes, os genes que ficaram são tão essenciais para o organismo que a pressão evolutiva para manter esses genes é gigante. É tipo aquela história, o que tinha que cair, já caiu. A própria Graves fez questão de zoar a reação da galera, né? Ela disse que ficou surpresa que alguém se preocupou com a extinção dos homens daqui a milhões de anos, sendo que a espécie humana nem existe há 100 mil anos. Ou seja, tem uma boa chance da gente nem tá mais aqui quando isso rolar. Cara, a gente pode se extinguir de trocentas formas antes disso, né? Mas nem todo mundo concorda com a Graves. E é aqui que a treta fica boa. Agora vai começar a parte boa, né? A bióloga Jenny Hughes, do MIT, defende que o cromossomo Y já se estabilizou. Segundo a pesquisa dela, os genes que sobraram no Y humano se mantiveram firmes pelos últimos 25 milhões de anos. Desde que o ser humano e os chimpanzés seguiram caminhos evolutivos separados, o Y não perdeu nenhum gene. Nenhum! Segundo Hughes, os genes que ficaram são tão essenciais para o organismo que a pressão evolutiva para manter esses genes é gigante. É tipo aquela história, o que tinha que cair, já caiu. O que sobrou, sobrou porque é indispensável, entende? Quando as duas debateram publicamente em 2011, na Conferência Internacional de Cromossomos, a plateia votou e ficou dividida exatamente no meio, cara. 50% concordou com a Graves, 50% concordou com a Hughes. Empate técnico, não empate total. A ciência até hoje não bateu o martelo. Eu posso falar por mim, cara. O meu cromossomo é radical, que não saiu nada, ok? Mas a Graves respondeu com uma frase que resume o clima. O horizonte do cromossomo Y é qualquer coisa entre agora e nunca. Agora você está pensando, Peter, mas se o cromossomo Y sumir, os homens acabam? Calma. Vem comigo aqui agora. É a parte mais surreal dessa história. Existe um rato no Japão chamado rato espinhoso, da espécie Tokudai oscimensis. Esse bicho ele perdeu completamente
Literalmente o cromossomo Y, zero, nada, sumiu. E sabe o que aconteceu? O rato não virou rata não, cara. O rato continua produzindo machos normalmente. Como assim, Pedro? A bióloga Asato Kuroiwa, da Universidade de Hokkaido, descobriu que os genes do cromossomo Y desses ratos foram redistribuídos para outros cromossomos. E o mais insano, eles encontraram uma pequena duplicação de só 17 mil pares de base do cromossomo 3 dos machos, que não existe nas fêmeas. Esse pedacinho de DNA que eles encontraram funciona tipo um interruptor substituto. Ele ativa o gene SOX9, que nome difícil, calma. Ele ativa o gene SOX9, que faz o mesmo trabalho que o SRY fazia antes. Agora você entendeu, né? Bom, Peter, mas eu não sei o que é SRY. Beleza, mas ele faz exatamente o que o SRY fazia, ok? É tipo trocar o motor de um carro sem parar o carro, entende? Ah, agora entendi, Peter. Pois é, que é pra você entender. E não é só o rato espinhoso. Ratos de topeira da Europa Oriental também perderam o cromossomo Y e continuam se reproduzindo normalmente. A evolução, ela encontrou um caminho alternativo. Agora pensem comigo, pensem. Se isso aconteceu com ratos, poderia acontecer com humanos? Jane Graves acha que sim. Ela foi além, cara, e disse uma coisa que me deixou completamente bolado. Sem som. Talvez isso já tenha acontecido em alguma população humana em algum lugar. Ou seja, pode existir algum ser humano no planeta agora que já não depende do cromossomo Y pra determinar o sexo masculino. A gente nem sabe. Eu acho até possível, cara. Vão ser mestre em contratados, dar jeitinho. Se acha que tudo isso parece conteúdo de ficção científica, eu tenho uma notícia pra você. Já é, ok? Em 2002, o quadrinista Brian K. Vaughan, ele criou uma série chamada Y The Last Man, publicada pela Vertigo da DC Comics. Qual a premissa, Pedro? Uma praga misteriosa mata todos os mamíferos com cromossomo Y no planeta, menos um cara chamado Yorick Brown e um macaco de estimação dele. O que eles fazem pra reproduzir? Calma, não é isso que você tá pensando não. Bom, a série ganhou 5 prêmios Eisner, que é tipo o Oscar dos quadrinhos e virou série de TV na FX. E assim, cara, é muito doido você pensar que um quadrinho de 2002 brincou com uma ideia que a ciência tá levando cada vez mais a sério, né? Um quadrinho, cara, preveu, e não era Simpson, né? E o mais bizarro, olha isso, na história em quadrinhos, uma das explicações pra praga é justamente essa aí, que o cromossomo Y já vinha se autodestruindo há milhões de anos e um evento acelerou o processo. Ficção imitando ciência ou ciência imitando ficção? Poderia acontecer com humanos? Jane Graves acha que sim. Ela foi além, cara, e disse uma coisa que me deixou completamente bolado, sem som. Talvez isso já tenha acontecido em alguma população humana em algum lugar. Ou seja, pode existir algum ser humano no planeta agora que já não depende do cromossomo Y pra determinar o sexo masculino. E a gente nem sabe. Eu acho até possível, né, cara? Evolução é mestre em contratados, dar jeitinho. Se acha que tudo isso parece roteiro de ficção científica, eu tenho uma notícia pra você. Já é, ok? Em 2002, o quadrinista Brian K. Vaughan, ele criou uma série chamada Y The Last Man, publicada pela Vertigo da DC Comics. Qual a premissa, Pedro? Uma praga misteriosa mata todos os mamíferos com cromossomo Y no planeta, menos um cara chamado Yorick Brown e um macaco de estimação dele. O que eles fazem pra reproduzir? Calma, rapaz, não é isso que você tá pensando não. Bom, a série ganhou 5 prêmios Eisner, que é tipo o Oscar dos quadrinhos e virou série de TV na FX. E assim, cara, é muito doido você pensar que um quadrinho de 2002 brincou com uma ideia que a ciência tá levando cada vez mais a sério, né? Um quadrinho, cara, preveu, e não era Simpson, né? E o mais bizarro, olha isso, na história em quadrinhos, uma das explicações pra praga é justamente essa aí, que o cromossomo Y já vinha se autodestruindo há milhões de anos e um evento acelerou o processo. Ficção imitando ciência ou ciência imitando ficção? Vai, responde essa. Mas antes de você relaxar agora pensando que tudo isso é coisa de milhões de anos no futuro, deixa eu te falar o que tá acontecendo agora, ok? Homens mais velhos estão perdendo o cromossomo Y das células do corpo deles enquanto eles envelhecem. Não é teoria, ok? Não é previsão de futuro, é dado real. Segundo a Jane Graves, 40% dos homens com 60 anos já apresentam perda do cromossomo Y em algumas células. Pra mim, falta muito, né? Aos 90 anos, esse número sobe pra 57%. E aí, fatores tipo tabagismo, exposição a substâncias cancerígenas aceleram esse processo. Durante anos, os cientistas acharam que isso não importava. Ah, o Y tem poucos genes, as células sobrevivem sem ele, beleza. Só que pesquisas recentes mudaram completamente o jogo. Estudos encontraram associações entre a perda do Y e doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e vários tipos de câncer. Um estudo alemão, em larga escala, mostrou que homens com mais 60 anos que tinham alta frequência de perda do Y apresentavam maior risco de ataques cardíacos. E também foi detectada uma frequência 10 vezes maior dessa perda em pacientes com Alzheimer. E tem mais, associação com maior mortalidade por Covid-19. E sabe o que é mais sinistro ainda? Um experimento com camundongos transplantou células sanguíneas sem cromossomo Y em camundongos irradiados, ok? Resultado, os animais desenvolveram mais doenças associadas ao envelhecimento, incluindo problemas cardíacos e insuficiência cardíaca. Tadinho, né, cara? O rato só queria ser rato e não consegue nem isso. Então, assim, o cromossomo Y não é só aquele negócio que define se você vai ser menino ou menina. Ele carrega genes que funcionam como supressores de tumores e reguladores também de outros genes espalhados pelo corpo inteiro. Perder o Y não é só perder a masculinidade genética, é perder proteção, cara. Na minha visão, e vocês sabem que minha visão é ótima, isso aqui muda o jogo completamente na forma como a gente entende a saúde masculina. Não é só sobre os homens vão sumir daqui a milhões de anos. É sobre entender por que homens vivem menos, por que os homens têm mais doenças cardíacas, por que homens morrem mais de Covid. Parte da resposta pode estar justamente nesse cromossomozinho que a gente achava que era descartável, né? E tem um detalhe importante que pouca gente sabe. O sequenciamento completo do DNA do cromossomo Y humano só foi finalizado há poucos anos. A gente tá literalmente no começo de entender esse negócio. Imagina o que a gente ainda vai descobrir, galera. Agora vamos lá, respondendo a pergunta que não quer calar. Os homens vão desaparecer, Pedro? Resposta honesta é, provavelmente não. Humanos não conseguem se reproduzir por partenogênese, ou seja, sem contribuição genética masculina. Então você, mulher, que já estava feliz com o desaparecimento dos homens, que tem, né? Tem esse tipo de gente que não sei porquê, mas tem. Esquece, o homem vai ter que continuar. Existem pelo menos 30 genes com impressão genômica que obrigatoriamente precisam vir do esperma. Então, mesmo que o cromossomo Y suma, a evolução teria que encontrar outro caminho. E como a gente viu com os ratos japoneses, cara, a evolução já mostrou que sabe fazer isso. O cenário mais provável, segundo a Graves, é que eventualmente surja um novo gene determinante do sexo, substituindo o SRY, né? Tipo o que aconteceu com os ratos espinhosos. Mas
aí vem outro problema bizarro. E se diferentes populações humanas desenvolverem sistemas diferentes? Isso poderia, a longuíssimo prazo, levar a uma separação entre espécies humanas diferentes.